Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, vamos apresentar algumas concordâncias bíblicas com a palavra levita, seja ela no plural ou no singular. As referências apresentadas estão agrupadas por assunto, tema ou contexto, a fim de facilitar a organização em seus estudos. Esse vídeo serve também como um complemento do vídeo Quem eram os levitas?, que vai aparecer em algum lugar na tela ou na descrição do vídeo. Primeiramente, veremos um grupo de versículos que apresenta a palavra levita ou levitas, indicando pessoas que são descendentes de Levi, que a Bíblia também os chama de filhos, família, tribo ou casa de Levi. Êxodo, capítulo 4, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Nesse versículo, a palavra levita indica que Arão, irmão de Moisés, é um levita, ou seja, um descendente de Levi. Arão era bisneto de Levi. Êxodo, capítulo 6, versículo 25. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Em Êxodo, capítulo 6, do versículo 14 ao 25, é apresentada uma genealogia de 3 dos filhos de Israel. Dentre eles está o nome de Levi, que tem sua descendência descrita até a geração de Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão. Nesse trecho, essas gerações de Levi são chamadas de pais, cabeças ou chefes dos levitas. Atos, capítulo 4, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui temos a identificação de Barnabé, cujo nome original era José. Ele morava em Chipre e era um descendente da tribo de Levi. Agora veremos a palavra levita em versículos que mostram que eles eram separados por Deus para exercer o papel ou a função de cuidar das coisas de Deus no meio do povo de Israel. Números, capítulo 8, versículo 14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Nesse versículo, Deus ordena a Moisés que separe os levitas de todas as tribos de Israel para que eles se dediquem ao ministério do Senhor. Isso fica bem claro no versículo 11, que diz: E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. Juízes, capítulo 17, versículo 13. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Mesmo não tendo um rei, e fazendo o povo de Israel o que bem lhe parecia aos próprios olhos, ou seja, mesmo estando em desobediência e agindo de forma errada, eles sabiam e reconheciam que somente os levitas poderiam trabalhar no serviço sacerdotal do povo de Israel, o que podemos perceber segundo a própria afirmação de Mica. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Após a morte de Saul, quando Davi estava estabelecendo seu reino, ele construiu uma casa para si e preparou um lugar para a arca de Deus. Mas ele tinha aprendido que somente os descendentes de Levi poderiam transportar a arca, pois o próprio Deus assim o escolheu.
Nos 2 próximos versículos, veremos os levitas sendo responsáveis ou atuando como ministros de louvor. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ao preparar uma comissão para levar a arca de Deus da casa de Obed-edom para Jerusalém, Davi delega aos levitas a função de ministrar os louvores a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Na ocasião da inauguração do primeiro templo, nos dias de Salomão, os levitas também exerceram a função de músicos e louvaram ao Senhor com suas vozes e instrumentos musicais. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Após o retorno do cativeiro, na construção do segundo templo, nos dias de Esdras, os levitas também aparecem exercendo o papel de músicos e louvaram ao Senhor com suas vozes e instrumentos musicais. Nos seguintes versículos, veremos os levitas atuando como mestres e professores que ensinavam a lei de Deus ao seu povo. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 8 e 9. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. No 3º ano do reinado de Josafá, ele delegou homens levitas para ensinarem a lei de Deus ao povo. Neemias, capítulo 8, versículos 7 e 8. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam o que lendo se entendesse. Após a reconstrução dos muros, Esdras leu a lei de Deus ao povo, e os levitas eram os homens capacitados para ensiná-la e interpretá-la, a fim de que todos a compreendessem. Nas seguintes passagens, veremos os levitas em um ponto de vista negativo, como pessoas que agiram de maneira errada, dando mau exemplo. Ezequiel, capítulo 44, versículo 10. Mas os levitas, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Nesse versículo, Deus fala ao profeta Ezequiel sobre levitas que se desviaram da presença e do caminho do Senhor. Uma consequência por causa de seus pecados virá sobre eles. Ezequiel, capítulo 48, versículo 11. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardarem a minha ordenança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram,
como se extraviaram os outros levitas. Aqui também, um grupo de levitas é apresentado como uma referência negativa, um grupo de pessoas que se desviaram de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Na parábola do bom samaritano, um levita dá um péssimo testemunho, sendo um homem que lida com as coisas de Deus, pois ao negar ajuda ao homem necessitado, quebrou o mandamento que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Nas próximas referências, veremos os levitas sendo citados nos assuntos referentes à herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Nessa passagem, vemos que os levitas não herdariam terras em Canaã junto com seus irmãos, pois eles se dedicariam ao serviço do Senhor e o seu sustento viria das ofertas, dízimos e sacrifícios oferecidos na casa de Deus. Números, capítulo 35, versículo 2. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. Deus ordenou que, ao chegar na terra de Canaã, os filhos de Israel dessem cidades aos levitas, para que eles habitassem nelas. Eles não teriam terras como herança, mas teriam cidades para morar. Josué, capítulo 21, versículo 3. Por isso, os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrebaldes. Nos dias de Josué, os chefes dos levitas exigiram o direito de receber as cidades, para que nelas eles pudessem morar conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Assista também ao vídeo Quem eram os levitas, cujo link vai aparecer na descrição ou em algum lugar no vídeo. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.